Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando. Acho que poucos me conhecem. Eu sou o novo professor de matemática de vocês, da disciplina de geometria. Essa disciplina, como acho que muitos sabem, ou vocês não tiveram contato ainda, ela será ministrada por dois professores. O primeiro professor sou eu, e no caso o outro seria o Josuel. Vocês vão ter contato, acho que pelo chat, ou na próxima aula mesmo, tá? Hoje vamos abordar um pouquinho uma introdução de geometria. Vamos lá. Como vocês estão vendo aí na tela de vocês, geometria plana ela é uma área da matemática que estuda um pouquinho de figuras planas. Então, não sei se vocês já ouviram falar na escola de triângulo, quadrado, retângulo, losango. Então, a gente mais para frente vamos trabalhar um pouquinho retas, planos, essas coisas. Então, espero que se vocês não viram, vocês vão ver agora, tá? Vamos lá. Algumas notações importantes para a gente poder começar a nossa aula as notações de pontos, retas e ângulos. Toda vez que a gente for escrever pontos, a gente sempre vai escrever com a letra maiúscula usando o nosso alfabeto. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o A, B, C são sempre maiúsculos. E toda vez que você vai dar um nome a uma reta, a gente sempre usa as letras minúsculas do nosso alfabeto. Quando a gente vai falar de planos e ângulos, é que eu não coloquei os planos aqui, mas a gente sempre usa as letras gregas, que essa daqui é alfa, beta, gama, delta, epsilon. Então vocês vão ter um contatinho aí com as letras do alfabeto grego na geometria plana. Eita, calma aí. Aqui é como a gente faz a notação delas em letras, e aqui é a representação gráfica. No caso, ponto seria apenas esse pontinho aqui, ó. Certo? A reta. Eita, fiz um negócio aqui. Pronto. A reta seria essa linha aqui. Ela não tem fim, não tem começo nem fim. Tá vendo que o ponto ó, é a letra maiúscula P, a reta é a letra minúscula R, e o plano ele é representado por esse espaço, mas não significa que é só isso. O plano ele pode ser infinito. Então é como se fosse a tela do seu computador se expandindo assim para fora. Também continua sendo plano alfa, tá? Então a gente usa a letra grega, alfa. Vamos a alguns pontos importantes sobre ponto. Toda vez que a gente fala sobre pontos, a gente tem dois tipos de pontos. A gente vai falar na geometria, que são os pontos coincidentes e os pontos distintos. Os pontos coincidentes é a sobreposição, quando você tem um ponto sobre o outro. Ou seja, você tem a sua mão e você coloca a sua mão sobre ela mesma. Isso é uma sobreposição. Então, a sua mão direita está coincidindo com a sua mão esquerda. Essa é mais ou menos a ideia de pontos coincidentes, certo? É quando eles ocupam o mesmo espaço. Então, tipo, se você coloca a sua mão em cima da mesa, a sua mão direita, para vocês deve estar à esquerda. Aí você coloca a outra mão em cima, tudo em cima da mesa, significa que a sua mão esquerda e a mão direita, elas estão coincidentes no plano que seria a mesa, tá? Formado pela mesa. Toda vez em geometria plana que a gente vai falar que um ponto é coincidente ou igual a outro, a gente usa o sinalzinho de igual, tá? E pontos distintos são pontos diferentes. Então, tipo, você tem a sua mão esquerda, supomos que é um ponto, tá? Sua mão esquerda e a sua mão direita. Então, a sua mão é distinta. A sua mão esquerda é distinta da mão direita. Então, eles não estão no mesmo lugar no plano. A minha mão, deixa eu ver, a minha mão esquerda está aqui e a minha direita está aqui. Eles não estão uma sobre a outra, que nem coincidentes, certo? E toda vez que a gente vai falar de pontos distintos, nós usamos o sinal de diferente, como vocês podem ver aqui na tela. Toda essa aula aqui que está escrita, a gente vai disponibilizar para vocês após a aula no Moodle, para vocês poderem dar uma olhadinha, tá? É basicamente isso que vocês têm que lembrar quando a gente fala de pontos coincidentes e pontos distintos. Aqui tem a representação. Deixa eu descer mais um pouquinho. Aqui, ó. O ponto A e o ponto B, o ponto A está embaixo do ponto B, então significa que eles são coincidentes, então tem uma sobreposição do ponto no mesmo plano, que o plano seria tudo isso daqui. Então A é coincidente a B, o A é igual a B. E aqui, ó, nesse caso, o A está aqui, o ponto A, e aqui é o ponto B. Então eles são distintos, eles são diferentes.
Eles não são iguais, então a gente usa esse sinal. Então a gente pode ler A é distinto de B ou A é diferente de B. Então fica a critério de vocês, tá? Como se lê esse sinal. Eu acho que eu coloquei uma notinha aqui embaixo. Calma aí. Isso mesmo. Então toda vez que vocês ouvirem a palavra coincidentes, pensa na sobreposição de um objeto sobre outro. Que, como o exemplo que eu dei, é uma mão sobre a outra. E toda vez que a gente fala de distinto, significa que uma coisa é diferente da outra. Não tem sobreposição, tá? Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando aí no chat, tá? Se eu estiver falando muito rápido. O próximo assunto, o próximo ente geométrico, objeto geométrico que a gente vai falar, é a reta. A reta seria o quê? A reta é a reunião de infinitos pontos em uma única direção, que em outra palavra seria uma linha infinita, que é aquela representação que a gente viu lá acima. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Perdão, que o desenho não vai ficar bom, porque é pelo computador. Então, uma reta seria isso. Então, tá vendo? Se você for pensar, são vários pontos em uma mesma direção. É que aqui eu não consigo fazer menor, mas indiferente. Pode ser um ponto bem menor, maior, mas eles estão todos na mesma direção. Isso define uma reta. Então, a direção dessa reta é determinada por dois pontos. Então, se a gente tem um ponto aqui e um ponto aqui, por esses dois pontos, passam somente uma única reta. Então, aqui seria meio que o ponto A e aqui seria o ponto B. Eita. Perdão a minha letra aí, porque é no mouse, tá? Então, dado dois pontos distintos, então você tem um A aqui, deixa eu ver, e um B aqui, por esses dois pontos, passa somente uma única reta. Então é importante, tá? Só existe uma reta que passa por dois pontos distintos. Então, vocês têm um ponto A, ponto B, e por esse ponto passa somente uma reta, tá? É importante esse conceito. Deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu ver como é que desmarca. Vamos falar de plano. O que seria o plano? Se a gente tiver três pontos não colineares, eles determinam um único plano que passa por eles. Deixa eu ver, eu acredito. Deixa eu colocar essa bolinha para cá que ela está trabalhando, né? O que a gente entende por pontos colineares? Quando a gente fala de reta, a gente tem um ponto aqui, pode ser que tenha, deixa eu ver, pensar, um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Se a gente passa uma, esquece esse exemplo aí porque tá difícil. Se a gente tem três pontos e essa reta, a reta não tem grossura, tá? Então pode ser grossa, espessa. Então, uma reta que passa por três pontos ao mesmo tempo se chama, quer dizer que esses pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, significa que eles são colineares. Então, existe uma reta que passa por esses três pontos ao mesmo tempo. Então, quando isso acontece, dizemos com um ponto que esses pontos eles são colineares. Quando isso não acontece, dizemos que eles não são colineares, que é no caso do que? Ó, o A, o B e o C. Você não consegue nenhuma reta que passa por eles três ao mesmo tempo. Aqui, ó. Essa reta passa por A e B, mas não passa por C. Essa reta aqui passa por A, C, mas não passa por B. E essa retinha aqui passa por C e B, mas não passa por A. Então, quando isso acontece, dizemos que três planos não colineares, que não pertencem a uma mesma reta, determinam um único plano que passa por eles, que seria, no caso, o nosso plano alfa. E tudo que eu expliquei aqui está aqui nesse parágrafo, tá? Entendendo aqui, ó. Em geometria entendemos como pontos colineares os pontos que não estão em uma mesma reta, ou seja, se traçarmos uma reta, ela não pode passar pelos três pontos ao mesmo tempo, tá bom? O próximo ente geométrico que a gente vai explicar é o segmento de reta. O segmento de reta é assim, dados dois pontos distintos, então a gente tem um A e um B, eles são diferentes, não estão um sobre o outro. A união dos pontos A e B e com os pontos que estão entre eles, que seriam mais ou menos daqui. Então, a união é quando a gente soma isso daqui. A gente tem um ponto A e o B, e todos esses pontos que estão entre eles é chamado de segmento de reta. Aqui, ó,
tá? O que é o segmento de reta, certo? Então, o segmento de reta, ele é só esse pedacinho aqui. Então, dado um ponto A e B, e todos os pontos que estão entre A e B, e inclusive A e B, é chamado de segmento de reta. Se a gente não tivesse esse pedacinho aqui, só isso daqui é chamado de reta AB, porque, ó, tá vendo que ela não tem fim? Ela continua. É que aqui a gente colocou porque senão ia passar da tela do computador. Mas isso daqui é uma reta e isso daqui é um segmento de reta, certo? Mais para frente vai ter a notação. E o segmento de reta, a gente pode escrever ele dessa maneira. Ó. A gente tem um ponto, no nosso caso, que é A e B, a gente tem um ponto AB e a gente representa por essa barra. Então, o segmento AB. Então, toda vez que você vê AB em uma barra assim, a gente está se referindo ao segmento, tá? A reta, a gente representa dessa maneira. Reta AB. Então, a gente tem uma barrinha aqui e tem essa flechinha. Essa flechinha aqui, tá bom? Isso significa reta AB, seria esse caso de cima. Mas lá embaixo vai ter mais desenhadinho, tá? Porque pelo mouse não dá para desenhar mesmo. É um pouquinho ruim. Aqui está a explicação, tá? Na imagem podemos ver uma reta que passa pelos pontos A e B, que seria essa reta aqui, que passa pelos pontos A e B, e logo temos o segmento de reta. Eita, calma aí. E logo temos o segmento de reta AB, que é uma parte da reta. Então, a gente tem a reta completa. E a gente tira um pedacinho dela, esse pedacinho aqui. Deixa eu só fazer o desenho aqui. A gente tira esse pedacinho aqui. E a gente chama esse pedacinho de segmento de reta, que é o que está dizendo lá embaixo. Quando isso acontece, dizemos que o segmento de AB está contido na reta. Então, toda vez vocês podem pensar que o segmento de reta nada mais é do que um pedacinho da reta. Então, esse segmento ele está contido na reta AB, tá bom? E eu apertei o botão de novo sem querer aqui. Vamos para o próximo, que seria a semi-reta. A semi-reta é uma reta que possui origem, mas não tem fim. Então, na imagem abaixo, que é essa imagem aqui, a gente pode ver que a semi-reta ela tem origem no ponto A, mas não tem fim, que é essa setinha. Então, significa que ela continua para cá. Aqui ela começa aqui, mas não tem fim. Então, esse daqui é a semi-reta AB. A notação... Aqui, ó. Lembra que eu desenhei para vocês? A notação de reta é o AB, a reta AB, que é com essas flechinhas em cima. O segmento é só uma barra. E a semi-reta, ela não tem a flechinha aqui. Ela só tem a flechinha para onde ela continua. Tá bom? Se fosse, por exemplo, deixa eu ver. Se a gente tivesse uma a gente tivesse B e aqui um ponto C, essa daqui seria a semi-reta BC. Vocês escreveriam assim, certo? Ela tem origem no B e cresce e vai infinitamente. Vamos para o próximo. As posições relativas entre retas. Certo. Até agora a gente viu que é ponto. Existem pontos distintos e coincidentes. Os distintos são pontos diferentes que não estão no mesmo lugar. Os coincidentes são planos que os pontos coincidentes são pontos que têm a sobreposição. A gente viu a representação de retas, que são infinitos pontos que têm a mesma direção, e dado dois pontos distintos determinam uma única reta. A gente viu que plano, dado três pontos distintos no mesmo plano, determina um plano. A gente vimos até agora o segmento de reta, semi-reta e reta. Agora a gente vai conhecer a posição entre as retas. A primeira reta que a gente vai estudar são as retas concorrentes. Dizemos que duas retas são concorrentes, C e somente C, elas têm um único ponto em comum. Pessoal, essa parte aqui que eu coloquei é muito importante, tá? Um único ponto em comum. É muito importante porque isso diferencia das demais, tá? Então, aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem... Eu apertei em alguma coisa aqui. A gente tem a reta S, que é essa reta aqui, e a gente tem a reta R. Vocês veem que elas se encontram em um único ponto, que é esse ponto P aqui? Então, o P, ele está tanto na reta R quanto na reta S. Então,
elas têm um único ponto em comum. Se elas têm um único ponto em comum, dizemos que essas retas são concorrentes, certo? E, por exemplo, se vocês encontrarem no livro algum exercício a reta R e a reta S, está vendo que elas não têm nenhum ponto em comum? Então, vamos ver mais para frente que tipo de retas são essas, tá? Naquele caso, não seria uma reta concorrente, porque a reta concorrente ela tem um único ponto em comum. Vamos às retas perpendiculares. As retas perpendiculares é um caso particular das retas concorrentes. Então, dizemos que duas retas são perpendiculares, C e somente C, são retas concorrentes que têm um único ponto em comum e formam um ângulo reto. Um ângulo reto seria mais ou menos um ângulo assim. Não sei se dá para ver aí. Ou seja, é um ângulo de 90 graus. Eu não sei se vocês já estudaram, mas durante as nossas aulas presenciais no cursinho, a gente vai estudar bastante ângulos, tá? Então não se preocupem. Mas mesmo assim, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Então, dizemos que uma reta ela é perpendicular quando ela tem um único ponto em comum, ou seja, quando elas são concorrentes, e como forma um ângulo de 90 graus. Tá vendo aqui, ó, a reta R e a reta S. Elas se encontram nesse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo aqui? Vamos chamar esse ponto de P. Então, P pertence a S e também pertence a R. Então, se elas têm um único ponto em comum, então elas são concorrentes. Então, tá vendo que forma um ângulo de 90 graus? Esse daqui é o sinalzinho de anotação de ângulo de 90 graus. Então, a gente pode colocar um de cada lado, tá? Não importa. Ó, aqui a gente tem 90 graus. Aqui a gente também tem 90 graus. E aqui a gente tem 90 graus. Então, formaram um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontece, quando elas têm um único ponto comum, que é um ângulo de 90 graus, então chamamos elas de retas perpendiculares. A representação é esse sinalzinho aqui, ó. Dizemos que R, a reta R, é perpendicular à reta S. Eita, seria mais ou menos. Vou escrever só por ver das dúvidas. Então, a gente tem a reta R, ela é perpendicular à reta S. Às vezes vocês podem encontrar no livro assim, ó, perpendicular, eita. É a mesma coisa, tá? Aqui está dizendo que é perpendicular e aqui está dizendo que tem um ângulo de 90 graus. Não tem diferença nenhuma, tem o mesmo sentido, tá? As outras retas que tem são as retas paralelas. Dizemos que duas retas são paralelas, C e somente C, elas são coincidentes. Lembra de pontos coincidentes? Pontos coincidentes é quando tem um ponto sobre o outro. Nesse caso aqui de retas paralelas coincidentes, é quando uma reta está sobre a outra, ou seja, todos os pontos são iguais. Calma aí, eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem a reta A e a reta B está em cima. Então a reta A e a reta B são coincidentes. Então a reta A é igual à reta B. Esse daqui é o sinalzinho de retas paralelas. Então, dizemos que A é paralelo a B. Eita. Finge que isso daqui é um B, tá? E dizemos também que a reta A é coincidente à reta B, porque tem a sobreposição, tá? E eu apertei coisa de novo que não era para apertar. E a gente tem um outro caso de retas paralelas. Existem dois tipos de retas paralelas. Então, as paralelas coincidentes e as paralelas que não coincidem. No caso, dizemos que duas retas são paralelas quando são complanares e não tem nenhum ponto em comum. Então, é aquele exemplo que eu dei mais acima, que é esse daqui. Ó, a gente tem a reta A e tem a reta B. Tá vendo que elas não se cruzam em nenhum momento? Se a gente fazer o prolongamento dela, aqui, ó, não sei se vai sair muito bom. Pensamos aqui em A, em B, quer dizer, na reta A. Elas nunca vão se cruzar, então elas não têm nenhum ponto em comum. E elas estão no mesmo plano, porque tudo isso daqui, ó, é um plano. Então a gente tem a reta A e a reta B. Então, quando isso acontece, dizemos que essas retas elas são paralelas, só que não tem nenhum ponto em comum, certo? Então, para escrever que A é paralelo a B, a gente usa aquele mesmo sinalzinho lá em cima, tá? A é paralelo
AB. O B saiu mais embaixo, tá? Mas é a mesma ideia. Aqui está explicando. Na imagem acima, o primeiro caso de retas paralelas, que são isso daqui, em que a reta A é coincidente à reta B, então coincidente A é igual a B, e tem todos os seus pontos em comum, porque uma está sobre a outra, então os pontos delas são iguais. No segundo caso, que é isso daqui, a reta A e a reta B são complanares. Complanares significa o quê? Está aqui embaixo, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Complanar é quando temos objetos no mesmo plano. Então pensa na sua tela do celular, do computador, onde você está. Eu vou fazer só um quadradinho aqui, tá? Pensa nisso. Isso daqui é um plano. Então tudo que estiver aqui está no plano da tela do seu computador, tá? Ou do seu celular. Então quando isso acontece, dizemos que são complanares. Então, no segundo caso, a reta AB são complanares e não tem nenhum ponto em comum, porque se a gente prolongar, eles nunca vão se encontrar. E quando vocês veem isso daqui em livro, você vai ler dessa seguinte maneira. A reta A é paralela, esse sinal aqui significa paralelo, à reta B, tá bom? Vamos agora às circunferências. Calma aí. Vamos lá, voltando. Então vamos ao nosso último tópico da aula. A gente vai falar sobre circunferências. A definição de circunferência é o seguinte: a gente tem dado um ponto O, a circunferência é o conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância do ponto O. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Calma aí. Eita. Então, a gente tem o ponto O aqui. E a gente faz um círculo em volta dele, que não vai dar muito certo. Tá bom? Desconsidere esse exemplo aqui, calma aí, eu vou pegar um negócio aqui para você. Aqui, ó. Eu vou usar esse software aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas esse daqui é o GeoGebra, tá? Ó, acho que dá para ver aqui. GeoGebra. Ele é um software que a gente consegue trabalhar um pouquinho de geometria, representações geométricas, entre outras coisas, estatísticas. Eu vou fazer um negócio de circunferência aqui, ó. Vou tirar a malha e o eixo. Vou usar a ferramenta círculos, dado centro e um dos seus pontos. Círculos, dado centro e o raio. Ó, eu dei o centro, ó, coloquei o ponto A aqui, certo? E vou falar que eu quero uma circunferência que tenha raio 5. Vocês não sabem o que é raio ainda, mas eu vou explicar, tá? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, vou colocar um ponto aqui, ou um ponto aqui, e um ponto aqui. A distância do ponto A ao ponto D e ao ponto B ou ao ponto C tem a mesma distância, porque lembra da definição? Vou trocar aqui só o nome. Eita, vou trocar o nome para ficar igualzinho da definição. Vamos lá. Aqui, ó. Dado um ponto O, aqui o ponto O. A circunferência é o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância de O. Vamos ver se esse desenho é uma circunferência? Vamos lá. A gente vai pegar aqui. Vamos por dois caminhos. Vamos traçar um segmento de reta. Aqui, ó. Segmento de reta, vocês lembram, né? Da segmento de reta, você tem dois pontos. E os pontos que estão entre esses dois pontos é um segmento de reta. Então, aqui, ó, segmento de reta BO. Certo? E aqui a gente tem vamos traçar o segmento calma aí, vamos traçar o segmento OD e o segmento OC. Tá vendo? Vamos ver se eles têm a mesma distância. A mesma distância para ver se dá o mesmo valor, tá? Deixa eu só ver o comando aqui. Distância. Ó. Eu cliquei aqui só para ficar mais visual para vocês, tá? Tá vendo? Ó? A distância do ponto O até o ponto B vale 5. A distância do ponto O até o ponto D também vale 5. A distância do ponto O até o ponto C também vale 5. Eu coloquei aqui essas medidas, mas elas já aparecem aqui para vocês, ó, aqui no cantinho. Esse software é bem bacana para vocês brincar um pouquinho com a geometria. Então, se eu pegasse tipo um ponto aqui, seria a mesma distância, porque essa é a definição de circunferência. Então, dado um ponto O
E qualquer ponto que a gente pegar que tenha a mesma distância e está contido na circunferência, então isso é uma circunferência, tá? Então, um ponto O a gente chama de centro da circunferência. Então, isso é o centro da nossa circunferência. E a distância do ponto O a qualquer ponto P, aqui, ó. Vamos mudar o nome desse ponto aqui para ponto P. Vamos lá. Então, a distância do ponto O até o ponto P, ou seja, a distância do centro da circunferência até o ponto P, ou a qualquer outro ponto que estiver nessa linha aqui, é chamada de raio. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar na escola, tá? Se não falar, a gente vai trabalhar bastante também. Então, é chamado de raio da circunferência. E eu passei rápido demais alguma coisa aqui. Calma aí. Eu acho que a foto não está reconhecendo. Deixa eu passar um pouquinho mais devagar. Ok, aquela imagem que eu fiz lá no GeoGebra. A gente tem o ponto O, e a distância do ponto O ao ponto P é chamada de raio. Que seria esse daqui, ó. Esse daqui é o raio, esse daqui é o raio. E no nosso caso, esse raio, ele mede 5, tá bom? Deixa eu ver se eu não consigo diminuir. Aqui a gente move, as circunferências movem de lugar. Vamos para os elementos da circunferência. Alguma coisa que eu já devo ter falado. Eu falo demais. Vamos lá. Elementos da circunferência. O diâmetro é a distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro. Então, deixa eu limpar isso daqui. Calma aí. Deixa eu apagar isso daqui. Calma aí. Vou apagar o ponto B também. Vou apagar o segmento OD. Vou apagar o ponto D. Eita. Vou apagar esse segmento aqui. E também vou apagar o ponto C. Certo. Vamos pegar dois pontos e traçar, qual é a definição mesmo? A distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro. Seria, então a gente vai pegar dois pontos. Então, vamos pegar o ponto aqui A e o ponto B. Agora a gente vai traçar um segmento de reta, AB, que O tem que estar dentro desse segmento. Então a gente vai fazer isso daqui, ó. A. Não deu certo? Opa, calma aí. Vai fazendo besteira aí. Vamos mover aqui. Na verdade, era mais fácil fazer isso daqui. Desconsidera tudo que eu fiz. É ao vivo, gente. A gente erra muito. Vamos pegar esse segmento aqui, ó. A distância de O a qualquer ponto na circunferência. É a distância de O a qualquer ponto aqui. Ou a distância de O até aqui. E a distância de O até aqui. Tá vendo? Esse daqui é o diâmetro. Então, se a distância do O até o C vale 5, que é esse daqui, ó, F, H. Então, a distância de O até C vale H e a distância de O até D. Então, o diâmetro da circunferência ele vale 10. Ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o diâmetro ele é o dobro do valor do raio. O raio é a distância de qualquer ponto na circunferência até o centro, tá bom? Eu acho que se ficou confuso, a gente explica mais, tá bom? Então, o diâmetro é a distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro. Então, aqui, ó, a gente tem uma reta e passa pelo centro. Então, isso daqui é o diâmetro, isso daqui é o diâmetro. Se a gente colocasse um ponto aqui, outro ponto aqui, também seria o diâmetro. Então, na circunferência existem vários diâmetros, tá? Vamos ver. Raio. Raio é a metade do diâmetro. Naquele exemplo, a gente tinha raio é metade do diâmetro, ou seja, é a distância de qualquer ponto da circunferência ao centro. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, ó. Então, o raio ele é a metade. Então, se o diâmetro é tudo isso, o raio é só um pedaço, é só a metade. Ó. Então, isso daqui é um raio, esse daqui é outro raio. E ele vale a metade do valor do diâmetro. Se o diâmetro vale 10, então esse pedaço vale 5, esse daqui também vale 5, tá bom?
Perímetro. Perímetro, ele é o comprimento da circunferência. Um exemplo que o professor Josué deu seria assim: se você pegar um brinco circular, uma argola que as meninas geralmente usam, e envolver toda a sua extensão, se você for medir aquela voltinha que tem no brinco com uma linha e esticar, vocês vão ter o comprimento da circunferência, que nada mais é, você quer saber qual o comprimento disso aqui, qual o tamanho disso. Aqui no GeoGebra é bem bacana que a gente consegue saber o comprimento, é só a gente clicar nela. Aqui, ó. A nossa circunferência ela tem 31,42 centímetros, então mede 31,42 centímetros. Esse é o comprimento da nossa circunferência. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. E o software já é mais rápido, né? Esse seria o perímetro. Aqui a gente tem a forma. Eu estou clicando em alguma coisa e está dando erro. Aqui, ó. Essa é a forma para achar o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes o π. O π é aquele famoso 3,14 que todo mundo, se não já ouviu falar na escola, já viu uma piadinha na internet, que é 3,14. E o raio, então é 2 vezes o π vezes o raio. No nosso caso, o raio é 5, certo? Então aqui seria 5, 5 vezes 2, 10, e 10 vezes 3,14 vai dar 31,4 aqui, ó. Então vai ficar 3,14. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Vai ficar 2 vezes... Estou arredondando o π, tá? O π não é só isso, ele é infinito. 3,14 vezes... Eita. Calma aí. É 2 vezes 3,14 vezes 5, que é o raio. Isso daqui dá 10. 10 vezes 3,14. Lembra das aulas de álgebra? A gente move 10, move a vírgula uma vez para a direita. Então 10 vezes... Aqui a cor apaga, gente. Então eu que apago não. Ela some com o tempo, rapidinho. Então isso daqui a gente vai fazer o quê? 3, move a vírgula uma casa para cá, porque a gente está multiplicando por 10, dá 31,4. É porque eu falei que o π era 3,14. Mas isso daqui, ó, note que aqui dá 31,42. Aqui o nosso deu 31,4, a mesma coisa. Então, da vez que a gente fala de comprimento de circunferência, vocês vão lembrar dessa formulinha aqui. A gente está medindo esse comprimento aqui. Era para ser uma circunferência, mas como é no mouse, né? Tá meio tortinho. E eu acho que é isso a nossa aula. Vamos a alguns exemplos. Deixa eu ver aqui. Separei alguns exemplos para a gente trabalhar. Vamos lá. Eu acho que todo mundo está conseguindo ver. Esse daqui é o primeiro exemplo. A gente tem a reta R, tem a reta S, temos o ponto A, S, P, N, Q, M e R. Vamos ver as perguntas. Quais os pontos pertencem à reta R? Quando a gente fala pertence, a gente quer dizer quais os pontos que a reta R passa. Quais os pontos que estão nela. A gente tem a reta R aqui. A gente está vendo que o ponto Q está contido em R, então a reta R passa por Q, a reta R também passa por A, e a reta R também passa por P. Então, se fosse uma pergunta de alguma lista, a resposta seria o quê? Quais os pontos que passam pela letra R? Seria o ponto Q, o ponto A, o ponto E não, seria o ponto Q, o ponto A e o ponto P. Então, esses pontos pertencem à reta R. A segunda pergunta é: quais dos pontos pertencem à reta S? A mesma coisa, pessoal. Ó, a reta S ela passa pelo ponto M, passa pelo ponto A e também passa pelo ponto N. Então, a resposta seria o ponto M. Eita, deixa eu colocar de vermelho aqui. Seria o ponto M, o ponto A e o ponto N, certo? E aqui está perguntando quais dos pontos pertencem à reta R e S. Então, quer saber
Nessa imagem aqui, vocês conseguem identificar um ponto que está nas duas retas ao mesmo tempo? Ó, o ponto Q não pode ser, porque o ponto Q só está na reta R. A reta S está aqui, ó. Então o Q não é. O ponto M também não, porque só está na reta S. O ponto P também não. O ponto N também não. O ponto R piorou, porque um ponto R ele não está em nenhuma reta. Ele está só no plano. O ponto S também não tem nem. A reta R e S não passam por o ponto S e nenhum R. Então, o único ponto que passa pelas duas retas ao mesmo tempo é o ponto A. Eita, deixa eu trocar a cor aqui. Certo? Então, A. Eita, calma aí. A é o ponto que passa por essas duas retas ao mesmo tempo. E mais, se eu fosse perguntar para vocês, identifique qual o tipo de retas. Lembra da definição? Quando a gente tem duas retas, dadas duas retas, e ela tem um único ponto em comum, ela é chamada de reta concorrente. Se ela tem vários pontos em comum ou nenhum ponto em comum, ela é chamada de reta paralela. Nesse caso, as nossas retas R e S, ela tem apenas um ponto em comum. Então, essas retas, elas são retas concorrentes, certo? Eu não sei se eu falei perpendicular no começo, mas é concorrentes, tá? Seriam perpendiculares se elas formassem de 90 graus. Tipo, se fosse a reta S, o mouse trava aqui, tivesse esse ponto em comum, tivesse esse ângulo de 90 graus. Mas não é o que acontece, aqui elas só tem um ponto em comum mesmo, tá? Então elas são retas concorrentes. Certo? Bem tranquilinho. É só se apoiar nas definições que a gente deu na outra aula. A gente tem outro exercício aqui. Vamos lá. Esse daqui fala sobre. A gente vai trabalhar sobre segmentos de reta, tá? Na figura abaixo, a gente tem o ponto M. Ele é o ponto médio de AB. O que é o ponto médio? Eu não sei se vocês já viram isso na escola, mas o ponto médio é quando a gente divide alguma coisa na metade. Então, tipo, vamos pensar, você tem uma barra de chocolate. E essa barra de chocolate, ela tem 4 pedaços. E você divide ela ao meio. Então, no caso, você vai ficar 2 pedaços separados. Então, seria o ponto médio dessa barra. Se você desenhasse ela, planificasse, na verdade, em uma reta. Então, aqui ó, você tem um ponto A e B. O ponto M é o ponto médio de AB. O ponto, ele divide esse pedaço em 2 pedaços iguais. Então, esse pedaço ele tem a mesma medida desses pedaços aqui. Então, são pedaços iguais, tá? E o ponto N é o ponto médio do segmento BC. Então, a gente tem o segmento BC e o ponto N, ele divide esse segmento em 2 partes iguais. Então, o segmento BN, ele é igual ao segmento NC. E o que o exercício está querendo? O exercício fala que o segmento AB, que é esse pedaço aqui todinho, ó, AB. Vou fazer o risquinho, mas ele vai sumir, tá, pessoal? O segmento AB, ele vale 6 centímetros. E o segmento BC vale 4 centímetros. Vamos ver o que está pedindo no exercício. Qual a medida de AM? A medida de AM. Se a gente sabe que AB vale 6 centímetros e M divide esse segmento na metade, então qual é a metade de 6? A gente divide 6 por 2, vai dar 3. Então o segmento AM vale 3 e o segmento MB, como eles são iguais, eles foram divididos na metade, então também tem 3. Então qual a medida do segmento AM? O segmento AM, ele vale 3. Era para ter o vermelho, não sei por que não foi. Certo. O segmento AM vale 3. Aqui ele está perguntando qual a medida do segmento BN, que é esse daqui. Vamos lá, novamente no que o exercício deu. O exercício deu que BC vale 4 centímetros. Então, da distância de B até C vale 4 centímetros.
como n divide esse segmento na metade, a metade de 4 é 2. Então, esse pedaço aqui é igual a esse. Então, esse pedaço vale 2, esse daqui também vale 2. Então, Bn vale 2. Ele está perguntando qual a medida de Mn. Beleza. A gente sabe que a M vale 3. Como o M está dividindo o segmento AB pela metade, então MB também vale 3. Então, aqui vale 3 esse pedaço aqui. Esse pedaço vale 3, certo? E a gente viu que esse pedaço aqui vale 2, certo? Então, a distância do ponto N até o ponto N, a gente vai somar. Então, vai ficar 3 mais 2. Então, a distância do segmento, a distância do ponto M até o ponto N, ou segmento MN, ele tem medida de 5 centímetros, tá bom? Eu não estou colocando as unidades, mas como aqui, ó, é tudo centímetros. Se vocês forem colocar, eu não tenho um problema com notação, tá? Mas é importante vocês pegarem esse hábito, porque vai precisar bastante na matéria de física e química. Então, vale 5 centímetros. Qual a medida de AN? Então, a distância do ponto A até o ponto N, ou a medida do segmento AM. O segmento é o quê? Dados dois pontos, a gente tem os pontos aqui, e todos os pontos que estão entre A e N são chamados de segmentos de reta. Novamente, a gente sabe que o segmento AB, a distância de A até B, vale 6. E a distância de B até N vale 2, certo? Que a gente respondeu aqui na letra B. Então, se a gente somar 6 mais 2, vai dar 8. Então, a distância de A até N 8 centímetros. E é isso, pessoal. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que eu vou deixar um pouquinho rodando, assistir as dúvidas no chat, tá bom? Pessoal, eu não sei quanto tempo eu fiquei gravando essa aula, porque ela é gravada. Eu não sei se deu 50 minutos, então eu vou apresentar algumas coisinhas aqui no GeoGebra para poder dar os 50 minutos para a live não ser encerrada a aula, tá? Mas aqui, ó, se a gente fosse fazer o segmento de reta, ou uma reta, vamos começar com um ponto E. Isso é um ponto, certo? A outra era uma reta. Dados dois pontos, determina uma reta. Então, a gente tem o ponto E e o ponto F. Por esses dois pontos, lembra da definição? Passa somente uma única reta. Então, a gente vai vir aqui no comandinho de retas. Então, por esses dois pontos, passam somente uma única reta. Tá vendo aqui que não tem fim? Ó? Tô passando para cá, ó, não tem fim. Reta, ela é definida por dois pontos, mas não tem fim por ambos os lados. Então, essa daqui é reta EF, tá bom? A próxima outra que a gente estava vendo era segmento de reta. Então, dados dois pontos, a gente deu dois pontos G e F. O segmento de reta, ela é todos os pontos que estão, é o ponto G, mais os pontos que entre G e H e o ponto H. Então, esse daqui é o nosso segmento de reta. E a gente tem a reta. Lembra da semi-reta? Que ela tem um começo, mas não tem fim? Ó, então, aqui vai ser o começo da nossa semi-reta. Ponto I. Vamos aqui no comando de semi-reta. Tá vendo? E aqui a gente tem a direção. Ó, tá vendo? Ela começa aqui, mas se a gente passar para aqui, ó, cara, não tem fim. Então, isso é a visão da semi-reta. Eu vou diminuir aqui, porque é mais fácil. Conforme eu vou diminuindo, tá vendo que a semi-reta, ela não tem para cá, só para cá. A reta para os dois lados. A semi-reta só para cá, e o segmento é só esse pedacinho que tá aqui entre G e H. Tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ocultar tudo isso daqui. Eita, vai dar trabalho. Deixa eu ver se eu consigo abrir um novo. Que é mais fácil do que ficar. Aqui eu vou tirar tudo isso. Vamos ver se eu consigo fazer de retas paralelas. Certo. Vamos lá. Vamos pegar dois pontos que determinam a reta, certo? Então a gente tem um ponto A e ponto B. Então tem essa reta. Aqui a gente vai fazer a reta paralela. A reta paralela, essa reta seria essa.
Tem um ponto comum. Se eu for aqui, eles vão definir, vão crescendo, 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 ó, elas nunca vão se unir. Então essas são as paralelas distintas. Lembra-se que elas não têm nenhum ponto em comum, mas estão no mesmo plano, que é o plano do computador. E se fosse para dizer que elas são paralelas, como que eu posso falar? As paralelas coincidentes, que é uma paralela sobre a outra, é isso daqui, ó, a sobreposição. Uma está sobre a outra, o ponto C está sobre o ponto A. Então são pontos coincidentes e são retas paralelas coincidentes. Tem todos os pontos em comum, tá bom? Outro exemplo, deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu tirar os pontos. Não sei, deixa eu ver. Vou aproveitar os pontos. Não, aproveitar não. Vamos fazer as retas perpendiculares. As retas perpendiculares, ok. A gente tem dois pontos determinam a reta, certo? Então a gente tem um ponto D, tem esse ponto aqui. Vamos passar uma reta passando por F e G e uma reta passando por E e D. Então, ó, tá vendo? O único ponto que elas se fazem em comum é esse ponto aqui que a gente vai definir como na intersecção. A gente clica nessa reta e nessa reta e vai gerar esse ponto H. O único ponto em comum é o ponto H, que passa, que a reta, a gente chama essa reta aqui ó, de H, e essa reta aqui embaixo é a reta I. Então a reta I e a reta H, elas são concorrentes, elas têm um único ponto em comum. E eu tenho a noção que eu falei perpendicular, tá? Mas perdão se eu falei. Mas elas são concorrentes porque elas têm um único ponto em comum. E se elas quiserem, se a gente quiser fazer um desenho, elas têm que ser perpendiculares. Então, né? Vamos lá. Dois pontos determinam uma reta. Certo? A gente tem a reta I. Não dessa reta J. Tá bom? Letra minúscula. Tá vendo que os pontos têm letra maiúscula e a reta tem letra minúscula, a gente definiu. Então, a perpendicular e eu fiz coisinha aqui, calma aí. A reta perpendicular a gente vai pegar um ponto aqui, qualquer, e vai fazer a reta perpendicular. Prontinho. Ó, tá vendo? Se a gente for fazer para ver, lembra qual é a definição de reta perpendicular? Reta perpendicular é quando elas se cruzam, tem apenas um único ponto em comum. Tá vendo aqui, ó, a reta J, acho que virou K. Acho que o GeoGebra bugou, mas isso aqui era um J antes. Então a reta J é essa reta aqui, e essa daqui é a reta I. Elas têm um único ponto em comum, que é, que é o ponto M. Então chamamos essa reta de retas concorrentes. Mas está vendo que aqui forma um ângulo de 90 graus? E aqui também? De 90 graus. Se eu errar o ângulo, me perdoe, porque eu sempre erro aqui na hora de colocar. Tá vendo? Deixa eu ver se fica um pouco visível para vocês. Deixa eu só tirar esse ponto. Ainda aqui. Lembra de ângulo? Ângulo, a gente usa a letra grega, que é o alfa, que é igual a 90, tá vendo? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Então a reta I e a reta J, elas são perpendiculares, tá bom? Qual foi as outras retas que a gente apresentou? Foi retas concorrentes, que tem um ângulo comum, retas perpendiculares, que são retas concorrentes e formam um ângulo de 90 graus, as retas paralelas distintas, que são esse, eu apaguei o exemplo, que eu tenho certeza, que elas são uma reta que assim, que é essa aqui. Isso são retas paralelas. São paralelas distintas. E tem as paralelas coincidentes, que é uma sobre a outra, e tem os pontos todos em comum. É só colocar aqui. Pronto. A circunferência eu já mostrei para vocês. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vão perguntando pelo chat. Podem chamar aí o professor Josuel, que a gente vai dar dúvidas, e a gente vai disponibilizar para vocês no Moodle. Tá? E vamos passar uma lista de exercícios com 5 exercícios que vocês podem fazer e entregando conforme fazer. Tá? Até a próxima aula de geometria. É isso, pessoal. Tenham um bom dia e boas
Boa aula, na próxima.